Olá, queridos catequizandos! Estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade nas nossas meditações sobre temas da liturgia. O tema de hoje é um tema muito especial. Vamos começar a dar um pouco mais de atenção à liturgia eucarística, à missa propriamente dita. Até então, a gente pôde perceber que liturgia é o ofício público que a Igreja oferece a Deus como um ofício divino, como uma obra que tem as suas finalidades, glorificar a Deus, santificar o homem e servir como testemunho de evangelização para o mundo. Como vocês estão participando desta dinâmica da iniciação da vida cristã, já recebidos o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia e caminhando para o sacramento da confirmação, agora toda a nossa atenção ela se volta para estas meditações, para estes momentos que é como que o ápice desta preparação da iniciação cristã. A Santa Missa, a Santíssima Eucaristia. Na meditação de hoje, especificamente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a teologia da missa. Pode parecer um pouquinho complicado, portanto, preste bastante atenção. Vamos fazer o possível para que a coisa se torne bastante simples, mas ainda assim eu vou precisar que vocês mantenham bastante atenção, acompanhem cada palavra, cada raciocínio, para que a gente consiga chegar ao final desta meditação com uma visão bastante esclarecida do que é a Santa Missa. Durante a história da Igreja, a Santa Missa ela ganhou vários nomes. A Santa Missa já teve o nome, por exemplo, de Ceia do Senhor. Em outro momento, ela já foi chamada de o ágape ou o amor. Depois, sobretudo na Idade Média, ela ganhou um título especial, a missa como sacrifício de Cristo. E é nessa definição tão significativa que a gente vai se deter um pouco na nossa meditação. Desde quando Adão e Eva pecaram, Deus iniciou uma dinâmica com eles de reparação destes pecados. Durante muito tempo, a humanidade, no povo de Deus, teria que oferecer sacrifícios a Deus em reparação dos pecados cometidos. Então, sempre que o povo de Deus cometia algum pecado, seja ele de idolatria, seja ele de impureza, qualquer pecado que fosse, num determinado momento era necessário fazer um sacrifício, geralmente de um cordeiro, para ser oferecido a Deus como imolação para reparar aquele pecado cometido. Era como um pedido de perdão a Deus para que a ira de Deus não caísse sobre aquele povo. Contudo, estes sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles que foram realizados antes de Cristo, eles não eram sacrifícios suficientes. O que isso significa? Presta atenção. O pedido de perdão, ele precisa ser equivalente à dignidade da pessoa que foi ofendida. Se você comete uma injustiça contra mim, nós que temos a mesma dignidade de ser humanos, é justo que eu, como um igual a você, lhe conceda o meu perdão. Porque não é porque você me ofendeu que você é inferior a mim. Assim como não é porque eu dou o perdão que eu sou superior. O que nos torna iguais é a nossa dignidade de seres humanos. Contudo, a ofensa que foi causada pelo povo de Deus foi uma ofensa contra o próprio Deus, não foi contra um ser humano. Todo pecado que ele é cometido, primeiramente ele é uma ofensa contra Deus. Portanto, a gente poderia pensar, que tipo de reparação que eu poderia fazer? Que tipo de desculpas que eu poderia pedir para ter o perdão totalmente sanado? Nenhum. Por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sacrifícios temporários, que prefiguravam um sacrifício
pleno e perfeito, que viria posteriormente em Cristo. Já que a ofensa que o povo de Deus havia cometido necessitava de um pedido de perdão da mesma dignidade daquele que foi ofendido, ou seja, o próprio Deus, seria necessário que esta reparação fosse feita pela própria divindade, pelo próprio Deus. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo se encarna no seio da Virgem Maria e aqui em terra ele então passa por um processo de paixão, de morte e de ressurreição. O seu sacrifício na cruz foi o sacrifício perfeito, foi o sacrifício que todos estavam esperando para que a humanidade recuperasse a amizade com Deus, recuperasse, renovasse a aliança que havia sido feito, que só podia ser restaurada se fosse por um pedido de perdão pelo próprio Deus. Desse modo, com o sacrifício de Cristo, aquela antiga culpa que foi feita por Adão e por Eva, que todos os seres humanos carregaram, ela foi perdoada em Cristo Jesus. Dessa forma, quando nós somos batizados e nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós resgatamos em nós a dignidade de filhos de Deus. Com esse primeiro ponto, com esta primeira meditação, este tema do sacrifício precisa estar bastante claro para nós, porque vai ser a partir disso que a missa vai ganhar este sentido, poderíamos dizer, diferenciado. Em cada missa, todas as vezes que o padre celebra uma missa, nós estamos participando da obra de redenção que Cristo realizou no seu sacrifício, o sacrifício da cruz. São Paulo tem uma frase em uma de suas cartas que é muito interessante. Ele diz assim: completo na minha própria carne aquilo que faltou ao sacrifício de Cristo. Mas a gente poderia se perguntar, o sacrifício de Cristo então não teria sido perfeito? Sim, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, ele foi pleno e é o único que foi oferecido de uma vez por todas. Até o fim dos tempos é o mesmo sacrifício. Porém, como é que nós poderíamos participar desse sacrifício se nós não tivéssemos um rito que atualizasse esse sacrifício, que tornasse ele presente para que eu e você pudesse gozar dos benefícios e dos méritos que nos advêm por meio do sacrifício de Cristo. Assim, a gente poderia dizer que a Santa Missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Num segundo momento da nossa meditação, poderíamos pensar o seguinte: este sacrifício, ele tem uma dinâmica. Essa dinâmica, ela poderia ser dividida em 3 momentos. A teologia da Igreja, na história da Igreja, na espiritualidade cristã, chamou também o sacrifício de Cristo de mistério pascal. O que significa esta ideia de mistério pascal? Significa o seguinte: a paixão, a morte e ressurreição de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez na terra está resumida nesses 3 momentos. Quando Cristo inicia a obra de redenção, a obra de salvação em nosso favor, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, Cristo passa por esses 3 momentos. E se a gente observar, a Santa Missa, ela participa desta mesma dinâmica. Se a gente notar, as primeiras partes da missa, elas são mais penitenciais. Existe um momento específico onde a gente se reconhece como pecadores e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. No decorrer da celebração, com o coração perdoado, a gente vai preparando o coração através
através do ouvir as leituras na liturgia da palavra, e assim nós vamos como que preparando o nosso coração, preparando a nossa alma para ser ofertada no altar do Senhor, e assim nós morremos para nós mesmos, para que com Cristo ressuscitemos. Olha que coisa interessante. Assim como no sacrifício de Cristo houve esses 3 momentos, paixão, morte e ressurreição, isto é, o Cristo que agonizou, o Cristo que tomou para si todos os pecados, todos os sofrimentos da humanidade, portanto, paixão. Depois, ele que sobe no altar da cruz e é morto pelos algozes, a morte de Cristo, a vítima que é entregue, a vítima que é imolada para, pelo poder de Deus, ressuscitar, entrar no céu e abrir as portas do paraíso para mim e para você. Meus irmãos, na missa, esta mesma dinâmica acontece. Por isso que sempre quando a gente participa da Santa Missa, precisamos, juntamente com Cristo, participar desse mistério pascal, a celebração deste mistério de Cristo. Por isso que a gente vai como que acompanhando o coração de Cristo em cada momento da celebração. Como é que nós poderíamos participar dessa paixão? Bom, cada um de nós temos dores, cada um de nós temos problemas, cada um de nós temos os nossos pecados. Sim, é por isso que, unindo-nos a Cristo em sua paixão, a gente se reconhece pecador, a gente se reconhece fraco, a gente se conhece necessitado da graça de Deus. E assim, nos arrependendo da nossa miséria, da nossa fraqueza, a gente prepara o coração para ser ofertado no altar de Cristo. Depois, no segundo momento, aqui a gente precisa ter coragem, porque Deus quer fazer grandes obras em nossa vida, grandes coisas, mas é o seu plano, é a sua vontade, porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. E ali precisamos ser pessoas corajosas, precisamos morrer para nós mesmos. Porque às vezes o que nós queremos, meus irmãos, não é aquilo que Deus quer. E se a gente trilhar caminhos errados, pode ser que as consequências também sejam ruins. É por isso que a gente, com um coração muito humilde, muito sincero diante de Deus, no momento do ofertório, a gente prepara o coração e oferece: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha alma. Senhor, eu não quero caminhar longe de Ti. E assim eu te oferto a minha vida no Teu altar. Depois, interessante, no momento da comunhão, nós ressuscitamos com Cristo. Veja que na dinâmica da missa, o padre prepara aquelas oferendas, prepara o pão, prepara o vinho, e ali, quando o Espírito Santo desce, aquela obra morta, aquela matéria vazia ganha vida. Aquilo se transforma no próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, em sua glória, ressuscitado. Por isso que se a gente viver bem a missa, se a gente participar da paixão de Cristo, com o coração verdadeiramente arrependido dos nossos pecados, se a gente se ofertar no altar de Cristo, ofertar a vida, ofertar os sonhos, ofertar os projetos, com certeza a nossa vida vai ser elevada na vida do próprio Cristo, numa vida de santidade. E assim, Deus vai fazendo de mim e de você homens e mulheres cada vez mais santos. Por fim, um último ponto que eu gostaria de destacar, para a gente entender ainda a missa como um sacrifício, é pensar na missa como o céu na terra. Esta frase, muitos santos a disseram, mas São Padre Pio, ele dizia esta frase com muita convicção. A missa é o céu na terra. O que é que isto significa? Bom, nós já dizemos que a liturgia, ela não é uma obra humana,
porque é o próprio Deus quem realiza. Dessa forma, o sacramento da Eucaristia, a missa também, e por excelência, é obra da Santíssima Trindade. Por isso que quando nós dizemos que a missa é o céu na terra, significa o seguinte: na hora da celebração na missa, a gente já não sabe se é a terra que subiu ou se é o céu que desceu. Esta é uma reflexão de uma canção antiga do padre Marcelo Rossi e é muito verdadeira. Já não sei se o céu desceu ou se é a terra que subiu. Eu só sei que aqui está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus se faz presente. Olha que coisa bonita, olha que coisa interessante. Se a gente observar, qual é o livro da Bíblia que nos dá as características da missa? O livro do Apocalipse. Se você prestar atenção, você pode perceber. Todos os símbolos, todos os gestos que há na celebração de uma missa só existem aqui na terra porque também existe no céu. Porque aqui na terra tem um trono, uma cátedra onde o padre senta, é porque no céu tem um trono onde está o Cordeiro. Porque aqui na missa nós usamos incenso, é porque lá no céu os anjos incensam o Cordeiro. E assim nós temos aqui na terra o altar, porque também no céu há um altar onde a missa é celebrada na eternidade. Assim nós temos a palavra de Deus, como temos vela, como temos castiçais, como temos candelabro, como temos a Eucaristia, que é considerada o pão dos anjos, porque é o próprio Cristo. Olha que coisa interessante. A gente poderia até dizer assim, quando vai participar da Santa Missa, seja para um colega, seja para algum parente: fulano, adeus, eu estou indo para o céu. Sim, a missa, meus irmãos, é o céu na terra. Precisamos ter fé, porque quando a gente olha para a missa, se a gente não está com o coração preparado, parece que é só mais um rito. Mas se a gente participa com verdadeira convicção, com fé, a gente pode experimentar as maravilhas do céu aqui na terra. A missa é o sacrifício de Cristo. A missa é o céu na terra. Por isso eu te convido, sempre que você for participar da celebração da missa, tenha essa alegria de poder dizer: eu vou me encontrar com Cristo, eu vou me encontrar com o Cordeiro que está nos céus. No altar, o Padre fará com que o Espírito Santo desça através da sua unção, do mandamento da sua ordem, através de palavras e de gestos sagrados. E ali o céu estará sobre a terra.